traz alguns benefícios diretos ao empresário que encontra-se em dificuldades financeiras e em dificuldades, sobretudo, de negociar seus débitos junto a fornecedores, junto a bancos, etc. e tal. Olá pessoal, estamos indo para mais um vídeo e, como eu sempre me comprometi, temas pertinentes e atuais diante da crise econômica que infelizmente estamos adentrando na economia do nosso país. Hoje nós vamos falar sobre algo que interessa aos empresários. Tá? Quando eu falo empresários, são empresários desde o microporte, pequeno, médio e, por que não, as empresas de grande porte. É indiscutível que o que está tirando o sono dos brasileiros é a situação financeira. Estamos aí desde o dia 23 de março de 2020 sobre uma quarentena, muitos estabelecimentos fechados por força de decretos dos governos dos estados, e a reabertura não significa a solução de todos os problemas. Muitos acumularam dívidas, estão com dificuldades de negociação com fornecedores, com bancos, com o proprietário do imóvel onde você tem o seu estabelecimento instalado. O objetivo desse vídeo é apresentar um instrumento jurídico para você, empresário que encontra-se em dificuldades, mas que acredita no seu negócio. Por que eu falo isso? Porque o instrumento que eu vou apresentar para vocês só é válido para uma empresa que é viável. Uma empresa que já vinha apresentando dificuldades, apresentando prejuízos em seus resultados anterior à pandemia, você pode até parar por aqui, não perca seu tempo em assistir esse vídeo. A recuperação judicial, que é o instrumento pelo qual eu vou discorrer neste vídeo, é um instrumento voltado àquelas empresas que vinham numa situação estável, pode até não ser apresentando resultados positivos, mas que vinham pagando seus compromissos, vinham rolando os seus compromissos financeiros junto aos bancos, vinham amortizando suas dívidas e, de repente, foram pegas de surpresa com essa quarentena e a queda abrupta de seu faturamento. Existem mais de um tipo de recuperação judicial e que será abordado em vídeos posteriores, tá? Existe a recuperação judicial, a extrajudicial e a recuperação especial, tá? Que é voltada para as microempresas. A recuperação judicial, que é o tema que eu vou abrir aqui, traz alguns benefícios diretos ao empresário que encontra-se em dificuldades financeiras e em dificuldades, sobretudo, de negociar seus débitos junto a fornecedores, junto a bancos, etc. e tal. As pessoas perguntam, mas o que exatamente o judiciário me auxilia através deste recurso da recuperação judicial? Ele vai interromper de maneira compulsória as ações de execução ou qualquer pedido de falência contra a sua empresa por até 180 dias, ok? Então você ganha um fôlego para que você possa recuperar a sua empresa sem sofrer a ameaça dos seus credores, sem a preocupação de ter a sua falência decretada ou de ter um título executado pelo prazo de 180 dias, 6 meses. Não significa que você vai ter que pagar os seus débitos em 6 meses. São prazos diferentes. Uma coisa é você ter, por força da lei, a suspensão da execução, da cobrança, da negativação de um pedido de falência da sua empresa por 180 dias. E uma vez homologado esse plano de recuperação, você poderá apresentar aos seus credores um plano que se adeque à recuperação dela. O objetivo do Instituto da Recuperação Judicial é que o empresário que acredita no seu negócio, por isso eu fiz aquela colocação logo no início do vídeo,
que só é válido para aquele que de fato acredita que o seu negócio é algo viável, é algo rentável, é algo que há condições, em condições de mercado normalizado, de se recuperar. E ninguém melhor do que você, dono do seu negócio, para saber se é viável ou não. Eu vou explicar detalhadamente, porque existe uma série de pormenores. Isso não é um remédio que deve ser utilizado de uma maneira genérica ou de uma maneira sem alguns cuidados e alguns critérios, pois os efeitos colaterais desse remédio são extremamente prejudiciais, tá? E eu vou explicar detalhadamente cada efeito colateral. Bom, vamos lá. A Lei 11.101, ela regulamentou o Instituto da Recuperação Judicial, da Recuperação Extrajudicial e da Recuperação Especial, tá? Para que você possa recorrer a esse instrumento, você deve atender alguns pré-requisitos. O primeiro, que você seja empresário de qualquer ramo de atividade, de qualquer porte de empresa. Ah, mas eu tenho uma padaria, eu tenho um barzinho, eu tenho um restaurante. Nada impede você fazer o pedido de recuperação judicial atendendo a documentação que é solicitada pela legislação. A Lei 11.101 aponta o rol da documentação, no seu artigo 51, que é necessário ser apresentado ao juiz, tá? Então, você sendo um empresário, não sendo uma cooperativa de crédito, não sendo uma empresa de plano de saúde, não sendo uma estatal, você pode recorrer ao Instituto da Recuperação Judicial, visando salvar o seu negócio. E nada melhor do que hoje, diante de uma situação de uma crise econômica grave que nós estamos atravessando, você analisar a hipótese de repente utilizar esse instituto para recuperar a sua empresa, salvaguardar os seus interesses do seu negócio, dos empregados, da célula social que representa este negócio. Quais são os pré-requisitos que eu preciso ter para poder recorrer ao Instituto da Recuperação Judicial? Você precisa, em primeiro lugar, a sua empresa tem que ter pelo menos 2 anos de atividade registrado na junta comercial. Empresas com menos de 2 anos não podem recorrer a esse instituto. Essa é a primeira questão. A segunda é que qualquer sócio da empresa, não importa se é uma empresa individual, uma IRELI, né, empresa individual de responsabilidade limitada, ou tenha 2, 3, 4, 5 sócios, nenhum dos sócios pode ter sido condenado pela prática de um crime falimentar, ok? E se ele foi condenado pela prática de um crime falimentar, ele não poderá recorrer a esse instituto, ok? Isso é uma das primeiras coisas que o juiz vai solicitar na petição inicial, uma certidão de cada sócio, para verificar se ele foi condenado pelo crime falimentar, tá? Para aqueles que têm no histórico crime falimentar, mas que foi absolvido, ou que houve o trânsito julgado e por algumas situações, ele poderá recorrer ao Instituto da Recuperação Judicial. Outro ponto que se torna impeditivo de recorrer é caso a sua empresa tenha mais de 5, 6 anos de atividade e já tenha recorrido à recuperação judicial, tá? Existem situações de empresas que pedem mais de uma vez. Ela apresentou uma determinada dificuldade, nós tivemos uma recessão nos anos de 2015, 2016 em nosso país e muitas empresas recorreram a esse recurso. Ela só pode novamente requerer a recuperação judicial, tá? Nós estamos falando de recuperação judicial e não extrajudicial, depois de 5 anos. Vamos falar sobre a documentação que é necessária ao ingresso do pedido. E isso é uma questão que você deve estar sendo assistido por um profissional de contabilidade especializado na área, para que possa lhe passar as orientações adequadas e necessárias ao atendimento, tá? A documentação exigida está no artigo 51 da Lei 11.101,
E você deverá apresentar as razões concretas para o pedido, ok? De uma forma bastante contundente, explicando o porquê, as razões que levaram você ao pedido de recuperação judicial e demonstrações contábeis assinadas pelo contador que demonstram a situação patrimonial, tanto da sua empresa quanto dos sócios, ok? Você tem que demonstrar cabalmente o porquê você está, nesse momento, apresentando um plano que você entende ser viável para recuperar a sua empresa pelo prazo que for apresentado no plano. E qual é o prazo que eu posso apresentar ao juiz? É você que vai responder essa pergunta. Você tem que analisar as contas da sua empresa, saber o quanto você pode efetivamente pagar para cada credor em um determinado período de tempo, para que você possa recuperar a sua empresa. Essa é a grande vantagem que você tem. Quem vai apresentar o plano dentro da sua realidade é você. Você é o maior conhecedor das finanças da sua empresa, da viabilidade, da capacidade de faturamento, da concorrência que você sofre, da rentabilidade que você tem sobre seus produtos ou serviços, e domina essa questão de qual será a capacidade de você saldar as suas dívidas em determinado espaço de tempo. Quem vai apresentar o plano é você que está pedindo. Isso vai ser submetido aos credores. Obviamente não significa que você pode apresentar qualquer coisa absurda, porque será impugnado pelos credores. Tem que ser uma coisa razoável, tratada com a devida seriedade, com as devidas atualizações, para que esse plano seja aprovado pelos credores e você possa colocar em prática um plano que efetivamente irá recuperar a sua empresa. Eu falo muito da recuperação judicial para os meus clientes, com o juiz, quando eles me nomeiam administrador judicial em recuperação judicial. Por quê? A questão da pandemia é uma questão muito pontual. Ela se iniciou em nosso país no dia 23 de março, com a quarentena, vem se arrastando, a gente não sabe exatamente ao certo quando isso vai terminar. Os especialistas uns falam 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém sabe ao certo quando as coisas vão voltar à normalidade. Mas o que eu coloco nós temos um prazo de 6 meses aonde você não estará sujeito a ações dos credores contra a sua empresa. Tempo esse, entendo que será suficiente para que as coisas retomem uma normalidade, você possa recuperar a sua empresa e começar a colocar em prática os pagamentos dos seus credores. O plano deverá contemplar todos os credores, você não vai poder omitir nenhum credor, tá? Sob pena de sofrer impugnação, objeção. Isso não é uma coisa boa para a homologação do plano de recuperação. Por isso, você deve mitigar esse tipo de objeções e impugnações, apresentando um plano transparente, claro, relacionando todos os credores e apresentando conjuntamente esse plano de pagamento desses débitos, de acordo com a realidade da sua empresa e do que você entende ser possível ser realizado daqui para frente. Na petição inicial que o seu advogado irá apresentar, deverá estar acompanhado, como eu já expliquei, das razões concretas do pedido e dos demonstrativos contábeis que demonstram a situação patrimonial da sua empresa. Tá? O juiz irá recepcionar essa documentação e, estando tudo de acordo com o artigo 52, ele vai deferir o processamento da recuperação judicial. É muito importante que a documentação esteja completa. Tá? O juiz, a qualquer tempo do ajuizamento, ele pode decretar uma falência se, por exemplo, ele perceber que é uma petição meramente protelatória. Tá? Infelizmente, existem maus empresários que tentam utilizar do Instituto para lesar credores. E isso, o juiz ele tem a expertise necessária para perceber e saber diferenciar
um pedido justo de um pedido protelatório. Você tem que deixar claro na petição razões robustas, contundentes, de que a sua empresa é viável, de que você tem condições de levantar essa empresa, mas que você precisa de um tempo. E para que você possa brecar qualquer ação de um pedido de falência de um credor, por exemplo, eu já vi situações de empresas, às vezes por um crédito até pequeno, empresas grandes, sofrerem pedidos de falência de um pequeno credor, porque não tomou os devidos cuidados e as devidas cautelas. Por isso que existe o Instituto da Recuperação Judicial, no intuito de preservar a célula social, desde que ela seja viável. Eu vou bater nessa tecla até o final do vídeo para que você compreenda. A primeira pessoa que tem que estar convencida de que a sua empresa é viável é você, o dono do negócio, ok? Bom, gente, dando prosseguimento, o juiz deferindo o processamento, será feito um edital com a publicação e a relação dos credores da sua empresa. Tá? Os credores terão um prazo de 15 dias para se habilitar ou impugnar o crédito, ok? Poxa, mas por que um credor iria impugnar? De repente você lança um valor que não corresponde ao valor que você deve. O valor é maior. Então ele vai impugnar e vai justificar com documentos para dizer, olha, o valor que ele me deve não é X, é Y. Tá? Então, nesses 15 dias, a partir da publicação do edital, os credores deverão proceder à sua habilitação nos créditos. É um ato que é feito dentro do processo, tá? O credor deve também se revestir de uma documentação e concordar ou impugnar essa habilitação do crédito, ok? Finalizada essa etapa de 15 dias, abre-se um prazo para o administrador judicial. Bom, mas quem é o administrador judicial? O administrador judicial é um profissional, normalmente de contabilidade, de confiança do juiz, que vai fazer a administração desta empresa durante o período da recuperação judicial. Nós chamamos de recuperanda. Tá? Então, o administrador judicial será o gestor desta empresa recuperanda. Tá? Importante a gente se frisar que a recuperação judicial ela gera dois efeitos imediatos a partir do momento que você faz o ajuizamento da ação de recuperação judicial. O proprietário não poderá alienar nenhum bem da sociedade, não poderá se desfazer de nenhum bem do seu ativo, ok? Permanente. Então ele não vai poder vender máquinas, equipamentos, imóveis, enfim, o que ele tiver no seu ativo permanente. Esse é um dos primeiros efeitos que o pedido da recuperação judicial traz. O segundo efeito é que suspende-se todas as ações de execução ou qualquer pedido de falência. Uma vez distribuído, mas o meu credor já distribuiu o pedido de falência, acho que não tem mais tempo, etc e tal. Enquanto não há a decretação da falência, você ajuizando a recuperação, ela suspende o processo de falência, mesmo que ela já tenha sido distribuída, mas não tenha sido decretada a sua falência. Ok? Então são dois efeitos imediatos que o pedido de recuperação judicial traz. A proibição da alienação dos bens, do ativo permanente da sociedade, bem como a suspensão de ações de execução ou pedidos de falência. Ok? Feito isto, feito o ajuizamento, feita a publicação do edital, aberto o prazo para os credores se habilitarem, que são os 15 dias, eu vou apresentar para vocês, aí vocês vão ver um fluxograma. É um fluxograma bem grande que demonstra todo o encaminhamento da recuperação judicial, que é um tema bastante complexo. Depois vocês dão uma congeladinha no vídeo para que vocês possam se familiarizar com todas essas etapas. Lá existe tudo o que eu estou falando e a referência da legislação, os artigos que o juiz deverá cumprir em cada etapa. Tá? Será aberto um prazo ao administrador judicial, que irá fazer a administração da recuperanda junto com o sócio. Tá? Ele vai analisar balancetes, vai analisar a situação da empresa, se ela está cumprindo
a rigor, o plano proposto por ela mesma. Esse plano, depois de homologado pelo juiz, aprovado pelos credores, ele vai ter uma fiscalização é como se fosse um fiscal do juiz. O juiz vai ser assistido por esse administrador judicial, que vai acompanhar se o plano de recuperação que você propôs e foi homologado, se ele está sendo rigorosamente cumprido. Tá? Então, o administrador judiciário vai ter um prazo de 45 dias para analisar esses créditos que foram habilitados. Ele vai verificar se a documentação que está lá contempla a habilitação do crédito. Se há nota fiscal, se a mercadoria de fato ou a prestação de serviço foi realizada, enfim, tem uma série de etapas que cabe ao administrador judicial analisar de forma detalhada para que ele possa, ao final desses 45 dias, formar o que nós chamamos de quadro geral de credores. O quadro geral de credores nada mais é do que uma lista de todos os credores da sua empresa, identificados com a documentação, com o valor que efetivamente a sua empresa deve a este credor, ok? Muito bem. Feito o quadro geral de credores, há uma nova etapa, que é a aprovação ou não do plano de recuperação. O plano de recuperação proposto por você inicialmente no processo vai ser submetido aos credores. Se houver a aprovação unânime dos credores, os credores concordarem com o seu plano de recuperação, o juiz já vai homologar o seu plano de recuperação judicial. Ou seja, você já vai ter que dar início, de acordo com as datas de pagamento, os valores propostos a cada credor, aos pagamentos pontualmente, ok? Homologado o plano, inicia-se o cumprimento dele rigorosamente sob a fiscalização do administrador judicial que irá acompanhar cada etapa, ok? Mas e se algum credor não concordar com o plano apresentado por mim? Que é muito provável acontecer isso. O juiz vai convocar uma assembleia dos credores. Tá? Isso está regulamentado no artigo 58 da Lei 11.101, e essa assembleia vai discutir, na presença de todos os credores, vai ser submetido para haver uma votação e ver se a maioria, existem alguns critérios para essa maioria, eu vou até ler rapidamente aqui os parágrafos, o artigo e os parágrafos, para ver se aprova-se o plano pela maioria dos credores, conforme os critérios aqui. Artigo 58. Cumpridas as exigências desta lei, o juiz considerará a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção do credor. Nos termos do artigo 55 desta lei, ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral dos Credores na forma do artigo 45 desta lei. Parágrafo 1º. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em um plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45, desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma cumulativa. Inciso 1º. O voto favorável de credores que represente mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independentemente de classes. Inciso 2º. A aprovação de duas classes de credores, nos termos do artigo 45 desta lei, ou, caso somente duas classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos uma delas. E inciso 3º. Na classe que houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 dos credores, computados nas formas dos parágrafos 1º e 2º do artigo 45 desta lei. Então, pessoal, mesmo que seu plano não seja aprovado por unanimidade, haverá convocação de uma assembleia dos credores. Os credores deverão comparecer presencialmente, tá? Representados através de seus advogados, para discutir em assembleia a questão do plano de recuperação. Na prática, existe uma série de situações que ocorrem aí que muitas vezes até favorece o próprio devedor, tá? No nosso dia a dia.
Bom, existe ainda uma situação que, na hipótese da Assembleia majoritariamente não aprovar o seu plano, o juiz é obrigado a decretar a falência da sua empresa, porque os credores não aprovaram o plano. Existe um dispositivo que nós, na realidade, importamos da legislação americana, chamado Crackdown. Eu sou péssimo na pronúncia em inglês, mas se escreve conforme está aparecendo aí na tela abaixo, tá? Esse dispositivo, tá, permite, através de alguns pré-requisitos, o que nós chamaríamos de colocar goela abaixo o plano de recuperação judicial. Tá? É uma forma de você forçar a aprovação através de um mecanismo, tá? E que será objeto também de um outro vídeo, onde a gente vai detalhar esse dispositivo, que é bastante controverso, mas é também utilizado na hipótese de não haver um consenso entre os credores, haver objeção, a coisa estiver bastante complicada, e você tentar empurrar o plano de recuperação para que você possa, nesse prazo que for determinado, recuperar a sua empresa, ter o tempo necessário para recuperar a sua empresa. Um tema bastante complexo, bastante extenso, tem muitas variáveis, como vocês viram no fluxograma, tem várias hipóteses que podem acontecer. O Instituto da Recuperação Judicial, quais são os benefícios e quais são os riscos envolvidos. É importante você ter em mente que há riscos, mas desde que você trate com a devida seriedade e você esteja convencido que a sua empresa é viável e há a possibilidade de recuperá-la, você gozando de um tempo para evitar pressões de credores, ter a cabeça um pouco mais, digamos, focada nos negócios e não em atender os credores e tentar renegociar e ficar sujeito a pressões de pedido de falência, execuções, protestos, etc. e tal, você poder realmente colocar o seu negócio com as contas em ordem. Ok, gente? No próximo vídeo nós vamos abordar a diferença entre recuperação judicial e recuperação extrajudicial, que é um instituto também importante, e eu vou falar de algumas coisas interessantes sobre a questão, por exemplo, do contrato de trespasse, um contrato muito comum, quando você passa o negócio para uma outra pessoa, e eu vou explicar vantagens e desvantagens entre a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Eu vou mostrar coisas que são vantajosas você ter optado pela recuperação judicial e outras que são mais vantajosas pela recuperação extrajudicial. E aí você tem que analisar caso a caso para ver qual que se adequa mais à sua realidade. Tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para a gente poder manter essas informações. Espero serem importantes, serem pertinentes, sobretudo para o momento que nós estamos vivendo. Dê o seu curtir lá, para que a gente mantenha aqui o canal vivo, tá certo? E obrigado pela sua audiência. Até a próxima.